Nós recém terminamos um processo de mentoria com um cliente que se chama André. Eu vou deixar o depoimento dele, da Mentoria Titã, aqui no final desse vídeo para tu poder dar uma olhada. E a primeira vez que eu falei com o André foi na sessão de avaliação, no momento que a gente tem para conhecer melhor a pessoa, ver se faz sentido entrar na mentoria de fato. E ele me contou um pouquinho a realidade que ele estava vivendo. E é uma realidade muito comum, muito normal, principalmente para pessoas ambiciosas, pessoas que querem mudar a sua vida, mudar completamente o ambiente que frequentam, os resultados que têm, sua situação financeira, muitas das vezes é um grande fator. Ele estava extremamente focado no profissional. Nos últimos anos da vida dele, ele tem, acho que se não me engano, 24 anos agora, ele sempre focou no profissional e isso repercutiu de maneira clara na maneira como ele estava vivendo antes de entrar na mentoria, em que ele tinha uma vida profissional pujante, ele estava conseguindo desenvolver isso, já tinha sido promovido mais de uma vez dentro da empresa que ele tinha entrado, então ele estava muito feliz com isso. Entretanto, como geralmente acontece, uma hora a gente percebe o caos que está no restante e isso não começa isso inicia um processo de frustração na gente, né? A gente olha para o restante, foi o que aconteceu com ele, vê a vida profissional crescendo, ele conseguindo se desenvolver, só que ele começa a ficar cansado de olhar para a saúde dele, de olhar para os relacionamentos, passar tempo com a mulher, essas coisas que no caso dele estava começando a ficar bem difícil, estava começando a degringolar. Então, começando para ajudar o André, possivelmente ele vai assistir esse vídeo. Se ele assistir, André, um grande abraço. Mas essa era a situação que ele estava vivendo. E isso estava incomodando ele demais porque, como uma pessoa ambiciosa que ele é, e eu aposto que tu também é assim, tu não negocia tua saúde nem tua família. Tu quer crescer profissionalmente, mas tu não quer abdicar da tua saúde e dos teus relacionamentos com as pessoas que para ti são importantes. E nós aqui no Vida de Titã, a gente acredita muito nisso. A gente acredita que uma vida abundante, uma vida de titã, ela tem que conter esses três elementos. Em alto nível, inclusive. O teu profissional tem que estar crescendo? Excelente, sim. Mas não pode ser às custas, pelo menos não por 6 meses, 1 ano, como era, ou mais, né, como era o caso dele, e talvez seja o teu caso assistindo esse vídeo, às custas da tua saúde e da tua família, dos teus amigos, das pessoas que para ti são importantes. E aí, eu conversando com ele, eu expliquei para ele uma ideia muito simples para elucidar o porquê que isso é muito comum, por que isso acontece, né? Ainda mais no caso dele, que entrou numa empresa que trabalha muito a questão da meritocracia, então dá muito espaço para a pessoa crescer, dá muita oportunidade e, em contrapartida, exige muito também. Bom, primeiro de tudo, nós seres humanos, eu falei para ele, somos movidos por progresso. Nós, do Vida de Titã, acreditamos nisso, principalmente para quem é ambicioso, a gente se estimula muito com o crescimento, com crescer. E só que não com qualquer coisa, né? Mas sim com crescer naquilo que para nós é relevante, nos processos, nos resultados que para nós fazem sentido. E isso é embasado em um princípio que se chama princípio do progresso, criado pela Teresa Mabili, uma pesquisadora lá dos Estados Unidos, tem livro sobre isso, é muito interessante, te recomendo a leitura. Com isso dito, vamos fazer um paralelo e perceber a diferença, né? Foi o que eu falei para ele, mesma coisa para ti, entre a tua vida profissional e a tua vida pessoal em relação à estrutura. Vamos lá, digamos que tu tem um trabalho para entregar a semana que vem, André, falei para ele. Para esse trabalho ser entregue semana que vem, tu tem um prazo, tu tem um cliente, tu tem compromisso com terceiros, tu tem direitinho o que tem que ser feito, quais são os resultados que tem que ser alcançados. Perfeito. Além disso, se eu te perguntar, onde é que esse trabalho está te levando? Né? Quais são as recompensas positivas e negativas desse trabalho? Quais são os teus crescimentos ou o teu regresso, né? O retrocesso que tu vais ter se tu não conseguir e o crescimento se tu conseguir? E assim ele me respondeu, bom, Gabriel, esse trabalho é super importante porque a gente está trabalhando num projeto bem maior, esse projeto bem maior visa entregar esse tipo de resultado e eu preciso ser capaz de desenvolver minha equipe para chegar lá, porque, enfim, né? Aí todas essas consequências ele conseguiu me explicar, enfim, como a maior parte das pessoas consegue em relação ao profissional. Então ela foi lá e ele criou um caminhozinho. Bom, eu tenho que entregar esse projeto, que por si só é importante, porque se eu não entregar, eu vou ficar com essa reputação na minha equipe, no meu trabalho, eu não posso fazer isso, porque se eu ficar com uma reputação ruim, eu coloco meu trabalho em xeque, se eu colocar ele em xeque, quem sabe eu posso ser demitido. Se for demitido, eu não consigo ter salário, se eu não ter salário, eu não consigo pagar minhas contas. Muito claras as consequências negativas de não entregar no prazo aquele trabalho em específico. E por outro lado, as consequências positivas também muito claras. Aquilo ali era um pequeno passo que ia levar ele para uma finalização de um projeto e assim, consequentemente, até chegar em algo muito mais importante que a empresa dele enxergava para o seu crescimento ao longo, quem sabe, do próximo ano. E provavelmente a tua situação seja muito parecida. Se eu te perguntar por que tu tem que entregar um determinado trabalho em algum momento, ou semana que vem, é bem provável que tu consiga criar esse mesmo caminho
em termos de resposta, bem similar ao que o André conseguiu me trazer. Então tu percebe que tu tem muito claros, emocionalmente falando, as consequências positivas e negativas de entregar, de cumprir o prazo, de não procrastinar, de desenvolver o teu profissional. De novo, e nós adoramos progresso, então para ti isso é muito estimulante, tu quer crescer, daí tu vê cada projeto te levando na direção daquilo que para ti é importante, tu vai gostando do caminho, tu vai te estimulando, tu vai querendo te dedicar cada vez mais e a empresa em contrapartida vai te dando as recompensas, vai te promovendo, quem sabe vai aumentando alguma taxa, alguma comissão, e isso é incrível. Agora vamos olhar para tua vida pessoal, né? No caso do André, foi a mesma coisa que eu falei para ele, vamos olhar para tua vida pessoal. Se tu não fizer essa corrida que tu tens que fazer, que ele estava há algum tempo já sedentário, se tu não fizer essa corrida, qual a consequência? Se não fizer hoje, se não entregar hoje, né? Que nem seria um projeto, entregar semana que vem, se não entregar hoje, qual que é a consequência? 3 pontinhos, aquele silêncio constrangedor. Não sei, Gabriel, vou me sentir mal. Beleza, tu vai te sentir mal, mas tu também não vai te sentir bem porque tu vai procrastinar, tu vai ficar na tua zona de conforto. É verdade. Bom, então aí a gente tem um problema, porque como eu falei anteriormente, nós somos movidos a progresso e nós somos seres emocionais. A gente precisa enxergar por que é importante cada pequena atividade, cada pequena coisa do nosso dia a dia, onde isso está nos levando e a gente precisa sentir que onde esse lugar, essas pequenas atividades, pequenos prazos estão nos levando, para nós é relevante. E na vida pessoal da maior parte de nós, a gente não tem. A gente morre na praia porque a maior parte de nós não desenvolve, assim como a gente tem no profissional, uma estrutura que deixa claro a importância de cada pequena etapa em relação ao resultado que emocionalmente para nós importa, que emocionalmente para nós é relevante. Então no nosso pessoal a gente tem a gente joga pra cima coisas que a gente gostaria, eu quero estudar, mas por que tu quer estudar? Por que estudar hoje é importante? Por que esse livro, onde é que esse livro vai te levar? Em que situação que esse livro vai te permitir construir? Qual que é o resultado que isso vai trazer pra tua vida? Não sei. Eu quero acordar cedo, mesmas perguntas, por quê? E as mesmas respostas. Bom, não sei, vou conseguir ter mais tempo? Mais tempo pra quê? Pra desenvolver o quê? E esse o que tu vai desenvolver? Vai te levar aonde? Qual que é os resultados? Não sei. Quero fazer exercício físico, quero meditar, quero ter uma rotina mais estruturada. Por quê? Não sei. E aí o que acaba acontecendo? Nós somos seres de hábitos, a gente então não desenvolve isso, a gente se acostuma a não desenvolver e a gente ao mesmo tempo enxerga no nosso profissional essa saída para buscar esse progresso que está faltando no pessoal. Então nós já somos pessoas ambiciosas, provavelmente por natureza. E ao mesmo tempo a gente enxerga no nosso pessoal, aqui eu não progrido, aqui eu não cresço, mas ali eu tenho espaço para crescer. O que acontece então nesse momento? A gente se dedica ainda mais pro profissional e a disparidade só aumenta, até que de novo a gente chega numa situação similar ao que o André se encontrou. E foi nesse momento então que eu convidei ele a participar da mentoria. Eu falei para ele, cara, tu percebe por que é importante tu desenvolver essa mesma estrutura, tu aprender a desenvolver para ti, para tua vida pessoal, uma estrutura similar ao que tu tens no teu trabalho, em que tu cria metas audaciosas, ambiciosas, que ressoam com o teu emocional, destrinchar isso dentro de um planejamento conciso, de um planejamento que faz sentido, para que tu enxergue a relação e a importância de cada pequena tarefa, onde isso está te levando, para tu enxergar progresso e para tu te estimular ao longo do caminho, para tu estar emocionalmente investido naquilo que tu está desenvolvendo. Tu enxergas a importância de aprender a desenvolver essas questões no teu pessoal, assim como tu tem hoje no teu profissional? Obviamente ele falou, sim, Gabriel, pelo amor de Deus, eu preciso aprender a fazer isso, porque do jeito que tá, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar, não sei quanto tempo eu vou conseguir seguir dessa forma, somente focando no meu profissional e deixando degringolar, negligenciando o restante todo da minha vida. Bom, se tu vive a mesma situação que o André, eu te recomendo a mesma coisa. Tu precisa aprender a estruturar o restante inteiro da tua vida. O profissional é só uma coisa, mas se tu quer desenvolver todo o resto, tu precisa aprender a desenvolver o restante de maneira similar ao teu profissional. Criar objetivos, criar bons planejamentos, aprender a levar esse planejamento com consistência para a tua rotina, para que tu possa finalmente desenvolver de maneira igual ou de maneira similar o teu pessoal, assim como tu também cresce o teu profissional hoje. Então, se esse é o teu caso e tu quer aprender como que a gente faz isso e como a gente já ensinou centenas de pessoas a fazerem isso também, eu te convido a vir ter uma conversa gratuita conosco para a gente te conhecer melhor e vermos se e como podemos te ajudar. Para tu fazer isso, basta clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição, preencher o formulário de aplicação para essa sessão de avaliação e, se nós entendermos que tu é compatível, que tua situação é compatível com o que a gente pode ajudar, a gente vai ter essa conversa contigo e te conhecer melhor, tá bom? Olá, meu nome é André, eu tenho 24 anos,
Hoje eu sou supervisor de operações, então sou líder, né, de uma empresa. A minha rotina era muito bagunçada, eu não conseguia priorizar, estava muito focado somente no trabalho, então as outras áreas estavam extremamente negligenciadas, saúde, estudo, relacionamentos. Então tudo isso estava me incomodando muito, né? Então fui em busca de ajuda, procurei vídeos, cursos, até que me deparei com o canal do Vida Titã. Achei muito interessante a abordagem, fui em busca da mentoria mesmo, e já nas primeiras semanas eu fui sentindo que aquilo ali fazia muito sentido. As mentorias, né, o momento que você tem para tirar as dúvidas, então são momentos excelentes, assim, tanto com o Gabriel como com o Augusto, foram de muito crescimento, né? E toda a minha prioridade, né, o meu foco, como eu estava no trabalho, eu acabei ganhando peso, eu acabei parando de estudar, eu acabei deixando projetos que eu tinha, né, de empreender e tudo para trás, e não sabia, né, não sabia sair dessa confusão que eu estava. Então, as ferramentas, né, que eu aprendi durante esse processo foram de extrema importância. Mas, atenção, essas vagas para essa conversa obviamente são limitadas porque é eu e Augusto individualmente fazendo cada uma delas, por isso a gente só seleciona as pessoas que estão mais comprometidas e dispostas, de verdade, querem resolver esse problema de uma vez por todas e estão botando a ação deles onde a palavra tá. Então, se tu tá nessa situação de querer de verdade resolver isso, aplica aqui embaixo, que vai ser um prazer a gente te conhecer e quem sabe tu entra na mentoria e a gente vai poder te ajudar finalmente a resolver isso de uma vez por todas. Então, pelo vídeo de hoje era só, eu espero te ver em breve na sessão de avaliação. Um grande abraço e até mais.